com alegria que trago uma palavra de encorajamento a cada um de vós, que me recebe com carinho e atenção. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, no verso 9 em diante. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar, no tabernáculo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não se esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em oração perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada, e disse-lhe Eli: até quando estará tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Senhor de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva graças aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram. Falar sobre suportar dificuldades. E aqui está uma mulher que padecia tribulações por dentro e também angústias de alma, e mais ainda, oposições por fora, conflitos exteriores, também vivida por ela. O texto do primeiro capítulo, no verso 4, diz assim: sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava ela porções a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e todas suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado o ventre. E a sua rival, Penina, excessivamente a provocava para irritar. Veja então os conflitos familiares e mais ainda a oposição que esta mulher sofria. Esta é uma época dos juízes. Juízes acontece por volta de 1100 anos antes de Cristo. Aqui a lei não estava sendo observada por todo o povo. Um ou outro ainda subia ao tabernáculo, que estava em Siló, perto de Jerusalém, onde Josué havia colocado. E Elcana, o marido de Ana, era da tribo de Levi. E, portanto, esta tribo que era separada para cuidar do tabernáculo e de todo o sacrifício, de todo o exercício que ali estava para o culto ao Senhor, uma vez por ano, saíam de sua cidade e subiam até Siló para adorar. E Ana ia sempre junto, buscando ao Senhor, orando, clamando. Lembre-se que Juízes é uma época onde não há reis, onde cada um fazia o que bem entendia, segundo o que ia no seu coração. Era uma época de incertezas, de inseguranças, uma época de medo. Os inimigos estavam ao redor, muito parecido com o momento que estamos também passando e vivendo. Continuando a dizer que podemos aprender de Ana, com a sua atitude, como suportar dificuldades e alcançar vitória. A primeira coisa é que a vida de Ana
ela estabeleceu que jamais iria desistir, iria persistir na sua causa. E assim nós vamos aprender a olhar as atitudes de Ana e aprender algumas lições práticas para a nossa vida. Portanto, vamos destacar o verso 9 e o verso 10 para demonstrar a primeira atitude de Ana. A sua atitude foi de se derramar ao Senhor. O verso 15 do primeiro capítulo diz que tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. E no verso 10 diz que ela, com amargura de alma, orou, chorou, buscou ao Senhor abundantemente, insistentemente, com perseverança. Já lemos o texto. E assim que devemos agir. Esta amargura que está no verso 10, queremos destacar que é algo muito mais profundo no seu original. Diz de uma ansiedade, de uma inquietação da alma, um incômodo, um medo vago de algo indefinido, medo do que há de acontecer no futuro. Pois naquela época, ser uma pessoa, uma mãe, uma mulher que não pudesse gerar filhos, era dito como o castigo de Deus, como uma maldição, uma pessoa inútil. E segundo Deuteronômio capítulo 21, lá no verso 15, Deus permitiu a ação da poligamia, embora não fosse da vontade do Senhor. E aí começou o conflito, de fato, de Ana. Perceba você que esta inquietação, este medo, esta amargura de alma, ela carregava dentro de si, mesmo pensando erradamente em sua mentalidade, de que fosse um castigo de Deus mesmo, que fosse a mão de Deus pesando sobre ela, não sendo a favor dela. Mesmo assim, ela ia de encontro ao Senhor. É interessante observar que muitas pessoas vão à busca do Senhor, vão à igreja, vão ao culto por algum interesse, ou pior ainda, simplesmente para cumprir uma responsabilidade social, religiosa, sem este compromisso de se derramar ao Senhor em oração, em buscar ao Senhor. Perceba que esta mulher, ela vai agir com honestidade e sinceridade. Ela abre o seu coração, ela coloca diante de Deus toda a sua inquietação, conforme Paulo diz em Filipenses 4, no verso 6. Que todas as nossas inquietações, ansiedades, sejam conhecidas diante de Deus com ação de graça. E assim devemos ter esta primeira atitude que Ana demonstra. Um derramar de alma, abrir o coração e não simplesmente ir à presença de Deus, frequentar um culto apenas para justificar a sua presença ou para consideração à esposa, ir à igreja em consideração ao amigo. Ela estava diante de Deus porque ela sabia que Ele era o único que poderia resolver o seu problema, socorrer em suas necessidades. E assim está Ana. Quero ler o Salmo 34, no verso 4 até o verso 7 e 8, que expressa exatamente o sentimento de Ana. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficaram envergonhados, confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Verso 7 do Salmo 34. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Ana está provando isso. A segunda atitude de Ana que chama a atenção de nós é a sua disposição de se comprometer ao Senhor. O verso 11 até o 16, podemos destacar isto. Ela faz um voto, ela apresenta
aquela bênção que tanto desejava. Se ela recebesse do Senhor, ela o entregaria novamente para o serviço, para o ministério do Senhor. Talvez alguém possa comentar, como os muitos têm feito, de que Ana está querendo negociar com Deus. Querer fazer uma barganha, uma chantagem com Deus. Muitas vezes as pessoas, na sua angústia, no seu desespero, buscam a Deus nesta negociata, nessa chantagem. Barganhar com Deus. Senhor, se o Senhor me fizer isso, eu prometo que... Ana não age desta forma. Perceba que as reações de Ana, em momento algum, foi de queixume, murmuração, reclamação. Ela sempre calada, tentando entender o que havia no seu coração e qual o propósito de Deus diante daquela tribulação que ela passava, aquela dificuldade que ela vivia. O livro de Deuteronômio diz que o povo de Israel, no capítulo 8, passou pelo deserto para prová-lo, para saber o que havia dentro do coração daquele povo. Muitas vezes passamos por situações aflitivas, porque Deus quer mostrar o que de fato vá dentro do nosso coração. E Ana já sabia disso, pois ela já havia derramado o seu coração diante de Deus. E agora ela se compromete a colocar diante de Deus tudo aquilo que o Senhor fizer na vida dela. Uma pessoa que vai negociar com Deus, barganhar com Deus, sempre vai querer tirar vantagem de alguma coisa, vai buscar os seus próprios interesses. A atitude de Ana aqui mostra um altruísmo bem diferente de quem vai buscar uma negociação. Quem vai buscar uma negociação, uma barganha com Deus, uma chantagem, é alguém utilitarista. E muitos crentes acabam sendo utilitaristas, buscando tirar vantagens com a bênção de Deus. Ana queria o Deus da bênção na vida dela. E muitas pessoas só querem a bênção de Deus e não querem um compromisso com Deus. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, no verso 21, nós vamos encontrar como Deus abençoa uma vida. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu, e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel, que crescia diante do Senhor. No livro de Efésios, a carta que Paulo escreve, no capítulo 3, verso 20, diz que aquele que é poderoso para fazer muito mais infinitamente, além daquilo que pedimos ou pensamos, imaginamos, conforme o poder que em nós opera. E foi assim a experiência vivida por Ana, nesse seu relacionamento pessoal com Deus vivo, com esse Deus presente, que nos assiste, conhece a nossa angústia, conhece os nossos medos e inseguranças. O Senhor, além de dar um filho a ela, e este filho Samuel foi consagrado ao serviço do ministério profético, o Senhor ainda abençoou com uma família extensa. É assim que Deus faz. Deus não dá por medida as suas bênçãos. Deus está pronto a nos dar vida e vida em abundância, e não medo, não insegurança e incertezas. Deus conhece o que vai no nosso coração e Ele sabe muito bem qual é a sua intenção. A terceira atitude que nós podemos aprender desta lição de Ana é a dependência pela fé. Nos versículos 17 até o versículo 19, nós vamos encontrar que ela chorou, ela buscou ao Senhor, ela se humilhou diante de Deus em oração. E ela conseguiu. Ela conseguiu entender que Deus ouvia o seu clamor. O verso 17 diz assim: Eli, o sacerdote, disse: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Disse Ana: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era mais triste.
Isso é uma atitude de fé, sabendo que o Senhor ouviu, que o Senhor atentou para o seu clamor, que o Senhor conhece o que vai dentro do nosso coração e mais ainda, o Senhor vai à frente às nossas lutas. É o Senhor que vai à frente, abrindo as portas. Quando ela compreendeu isso, o seu rosto começou a iluminar-se novamente. Ela teve disposição de se alimentar, de ter força novamente, para voltar à sua rotina, a viver a sua vida, sabendo que o Senhor está cuidando de cada detalhe. Exemplo semelhante encontramos no rei Davi, no segundo livro de Samuel, no capítulo 12. Lá no verso 15, nós vamos encontrar que Davi está chorando, Davi está jejuando, clamando por um filho que está doente. Um filho ilegítimo, que o Senhor havia castigado o rei Davi pelo seu procedimento equivocado, pecaminoso. Ele orou, jejuou, clamou, buscou a face de Deus. Mas o menino morreu. E quando ele soube que o menino morreu, o rei Davi levantou-se, lavou seu rosto, alimentou-se e seguiu a sua rotina, a sua vida. Como é que pode Ana, Davi, diante de uma situação tão aflitiva, diante de um caos, poder se levantar, poder se animar e seguir a sua vida? A resposta está na fé. A resposta de crer de todo o coração, de confiar na pessoa de Deus e saber em quem está confiando, conhecendo este Deus que se adora, esse Deus que é o Criador, o sustentador, o provedor da vida. A fé não é uma atitude inconsequente de alguém que no desespero lança-se ao escuro para, quem sabe, conseguir alguma coisa. Mas isto não condiz com a realidade, pois a fé é uma confiança viva num Deus vivo, verdadeiro, presente. Hebreus capítulo 11, no verso 6, define o que é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Exatamente isso que Ana fez. Foi buscar o Deus da bênção. No livro de Hebreus, no capítulo 4, no verso 15, lemos assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos aceitos em tempo oportuno, em tempo de necessidades. Perceba que nós temos um sumo sacerdote que padeceu, sofreu, conhece as nossas angústias, desesperos, medos e incertezas. A este Senhor Jesus, que intercede junto ao Pai por nós agora, podemos descansar e, com fé, saber que Ele está atento, ouvindo o nosso clamor, conhecendo as nossas necessidades. Assim como Ana, precisamos perseverar em oração, precisamos derramar a nossa alma, temos que ter disposição para nos comprometermos ao Senhor, nos dedicando ao seu serviço. Precisamos dependência pela fé, e não como o sacerdote Eli, do Antigo Testamento, do tabernáculo, que ficava sentado o tempo todo apenas julgando, criticando. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece, é sensível às nossas carências e necessidades. Portanto, que o Senhor possa nos abençoar e abundantemente derramar da sua graça e nos alcançar. Amém.